Olá, galera do Portal F5, tudo jóia? Estou aqui hoje com o Marcel Regis, chefe da Flona Carajás. Seja bem-vindo ao Portal F5, Marcel. Obrigado. Nós vamos falar um pouco sobre o aniversário de 20 anos da Flona Carajás e também Itacaiunas aqui na nossa região. Marcel, as Flonas, essas duas, né, a de Carajás e a de Itacaiunas, elas completam 20 anos agora em 2018. Qual que é a importância delas aqui para a região de Carajás? Então, essas duas unidades de conservação, mesmo elas completando 20 anos, elas fazem parte de um contexto maior de áreas protegidas que é o Mosaico de Carajás, né, que já tem muito mais tempo do que essas duas. E, por exemplo, a Flona Itacaiunas, ela engloba uma região muito complexa do ponto de vista de ocupação, que é aquela região de Marabá e São Félix do Xingu. Já a Flona Carajás, ela tem a sua delimitação entre Parauapebas, Canaã e Água Azul do Norte, e é na Flona Carajás, na Floresta Nacional de Carajás, que os maiores projetos de mineração da nossa região estão localizados, como o projeto de ferro de Carajás, S11D, Manganês do Azul, Igarapé Bahia. Então, são projetos de mineração que foram digamos assim, os objetivos maiores de ocupação dessa região, né, de uma ocupação mais intensa, e que culminaram com a proteção dessas áreas para a utilização dos outros recursos. E dentro da Flona Carajás, por estar praticamente encravada no coração de Parauapebas, ou Parauapebas está encravada no coração da Flona Carajás, essa dinâmica se torna mais evidente dessa ocupação. Mas assim, no caso, a floresta de Carajás, então, ela tem mais exploração mineral e a reserva em si, e a de Itacaiunas tem mais ocupação, tem mais gente morando, pequenos produtores, como que é isso? A Flona Itacaiunas, ela está naquela região de expansão de São Félix do Xingu, onde tem alguns assentamentos, onde tem o município de Lindoeste, onde tem a zona rural de São Félix do Xingu. Já a Flona Carajás, ela está encravada na zona urbana do município, né? Ela faz limite. O rio Parauapebas, ele é o limite da Flona Carajás com a área urbana de Parauapebas. Ela fica encostada com a estrada de ferro Carajás, a APA do Igarapé Gelado, que é uma outra unidade de conservação. Então a Flona Carajás está num contexto mais central. Por isso que ela está mais em destaque, mais em evidência. Até porque, por exemplo, a porta de entrada de Parauapebas, que é o aeroporto de Carajás, está dentro da Flona Carajás. Os maiores projetos de mineração estão dentro da Flona Carajás. Então a Flona Carajás, ela concentra essa infraestrutura da mineração e, por estar nesse limite com a zona urbana, a própria população acessa constantemente a Flona Carajás. E como é que é essa relação, Marcel, de uso da floresta e de conservação dela? Durante muito tempo, a Flona Carajás ela foi tida como área exclusivamente para minerar. Só que nos últimos 10, 15 anos, o IBAMA, a época e posteriormente o ICMBio, porque nós somos um órgão que foi criado após a divisão do IBAMA. Então, posteriormente, o ICMBio continuou com esse trabalho de abrir a Floresta Nacional de Carajás para outros usos. Então, foram mapeados potenciais usos que a floresta em pé poderia ter, que, casados com a bandeira da conservação, poderiam ser executados dentro da Flona Carajás. Então, hoje nós temos o projeto da Cooperativa de Extrativista de Jaborandi, que retira a folha de jaborandi de dentro da Flona Carajás. Todo mundo com certeza já viu jaborandi aí na composição de produtos, shampoo, remédios. Tanto que se você estiver numa farmácia, numa loja comprando um produto desses, você vai ver lá essência de jaborandi utilizado fabricado a partir de jaborandi. Provavelmente aquele jaborandi ali é daqui. Saiu daqui de Parauapebas, saiu daqui de Carajás, e agora está voltando para a população, né? E é uma dicotomia interessante comparado com o que acontece com o ferro, que sai daqui bruto e volta trabalhado, industrializado, também acontece com o jaborandi. E além disso, nós temos o projeto de ecoturismo, que é um trabalho assim que vem destacando Parauapebas no rol dos municípios com potencial turístico do interior do país. Muito bem, então nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Porque assim, interessa muito a população. Tem muita gente que mora aqui e ainda não conhece essas belezas tão lindas que tem em Carajás. Como é que funciona o acesso até lá a floresta, até a Flona Carajás? Eu considero que a Flona Carajás ela teve 3 etapas de acesso.
um período que ninguém poderia conhecer a área, que a portaria da Flona Carajás funcionava mesmo como uma forma de barrar o acesso de quem não trabalhava na mineração, ou quem não tinha parentesco com quem trabalhava na mineração, que praticamente o acesso era quase que todo proibido. Em 2006, tivemos um processo que o IBAMA, à época, conduziu com a Prefeitura de Parauapebas, que foi a abertura da Floresta Nacional de Carajás, através da emissão de autorizações de acesso para o núcleo urbano e para o Parque Zoobotânico, autorizações de acesso gratuitas, como é até hoje, e isso fez com que a população começasse a conhecer um pouco dos seus recursos. Começando pelo zoobotânico. Isso, começando pelo zoobotânico. Então, o zoobotânico foi o carro-chefe dessa abertura, né, com apoio da Prefeitura, da Vale e do ICMBio, e do IBAMA à época. Posteriormente, já a partir dos últimos 5, 6 anos, tivemos um terceiro aumento de acesso, uma terceira facilitação de acesso, que foi através da visitação guiada, o ecoturismo, as atividades de ecoturismo. Então, a partir do surgimento da Cooperativa de Ecoturismo de Carajás, a Cooperture, o ICMBio autorizou que os membros dessa cooperativa começassem a levar de forma ordenada, guiada e orientada, com todos os cuidados, com todos os cuidados que a floresta requer, né, porque é uma área selvagem, uma área primitiva. Então, esses membros dessa cooperativa começaram a ter autorização do ICMBio a partir de 2012, 2013, mais ou menos, a levar visitantes para conhecer as áreas naturais da Floresta Nacional de Carajás. Então, existia um público que ia para o Parque Zoobotânico de forma gratuita e começou a existir um público que já tinha essa demanda na região, né, talvez como resultado do que já acontece em Carolina, no Parque Nacional Chapada das Mesas, que acontece no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Então, a população começou a demandar, conhecer os atrativos naturais aqui da região. Então, o ICMBio começou a abrir a Flona Carajás também para esse público. Interessante você citar esses exemplos, eu até queria compartilhar com o nosso público. Eu estive lá nos Lençóis Maranhenses, né? E é importante, muito importante o papel do ICMBio como fomentador desse desenvolvimento por meio do ecoturismo, porque consegue contemplar as duas coisas, o desenvolvimento daquela comunidade, né? Começa a gerar renda através do ecoturismo, e também a conservação dos ambientes daquela localidade. É essa a proposta aqui também, Marcelo? O nosso papel é exatamente esse, é fomentar. O ICMBio, a base dele é fomentar que a comunidade, que a sociedade se aproprie do espaço protegido e utilize-o de forma sustentável, de forma ordenada. Lógico, nós temos o poder de polícia ambiental, nós temos o poder até de restringir o acesso, mas sempre dentro de um contexto em prol da conservação ambiental. Então, nós entendemos que para a pessoa poder proteger um determinado espaço, ela tem que conhecer. Se ela não conhece, ela não tem como ter informações suficientes até para se posicionar contra ou a favor de que uma área deva ser minerada, contra ou a favor de que uma área seja conservada. Então, nosso papel é esse, é fomentar que a sociedade se aproprie daquele espaço, que é um espaço público, né? A Floresta Nacional de Carajás é uma unidade de conservação pública, de uso público, e a gente quer que a sociedade conheça e divulgue, né? A gente quer divulgar essa área. Muito bem. E o que você pode falar para a gente de projetos novos, de novidades aí para a Floresta Nacional de Carajás, por exemplo? Vamos lá dar uma pausa. A gente vem propondo, além de incrementar os projetos que já existem, tanto os projetos de educação ambiental, que a gente já desenvolve com a Prefeitura através do Centro de Educação Ambiental de Parauapebas, os programas do uso do jaborandi através da COES, do ecoturismo através da Cooperture. A gente vem buscando mais formas de abrir os usos, né? Então, sempre em prol de novos usos sustentáveis. Em breve, provavelmente, a cooperativa de extrativistas deve começar a trabalhar a Copaíba dentro da Flona Carajás. Hoje eles já trabalham a coleta de sementes nativas para projetos de reflorestamento ambiental. A mesma cooperativa do jaborandi. Isso, a mesma cooperativa que é até interessante que eles seguiam por trilhas para coletar o jaborandi e viam muitas sementes pelo chão. E aí eles perguntaram para o ICMBio, poxa, não seria possível a gente coletar essas sementes e vender para os diversos projetos de reflorestamento? E a gente autorizou, então eles têm mais essa renda, além do jaborandi. E dentro desse contexto de gestão do espaço, de uso, o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, ele concentra o maior número de cavernas ferríferas do país. Então ele tem um potencial ecoturístico extremamente alto. Talvez mais alto do que muitas outras áreas protegidas aqui da região. Então a gente vem estruturando o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos,
para que ele se enquadre também nesse projeto macro de ecoturismo. Já existe, além da cooperativa de Parauapebas, acabou de surgir bem recente a cooperativa de ecoturismo de Canaã dos Carajás, que já vem conversando com o ICMBio para abrir outras áreas da Flona Carajás para ecoturismo. E eu penso que Parauapebas tem um grande potencial ecoturístico e ainda não sabe, e ainda não conseguiu investir nele. E é meio tímido ainda, são meio tímidas as ações nesse sentido de melhorar, de investir nessa questão do ecoturismo, né, Marcelo? Infelizmente. Mas tem um potencial enorme e a gente, enquanto população, tem que cobrar isso também, né, do nosso poder público. Nesse contexto, a gente vem discutindo com a Prefeitura de Parauapebas, através do Departamento de Uso Público, que é um departamento que a Prefeitura vem criando entre o ICMBio e a própria Prefeitura, através da SEMA, para discutir essas ações de uso público, né, que esses usos todos, eles, para o ICMBio, eles estão dentro de um programa macro de uso público, né, Jaborandi, ecoturismo, educação ambiental. Então a Prefeitura já vem discutindo isso com a gente, para que, junto também com o Departamento de Turismo, a gente possa estruturar o município de Parauapebas, ter locais no município para passar informação para o turista, até porque o turista ele já desce na Flona Carajás, porque ele desce no aeroporto que está dentro da Flona Carajás. Então ele já se surpreende quando ele vem voando de Belém para cá, de Belo Horizonte para cá, que ele vê várias áreas degradadas e de uma hora para outra ele vê uma grande floresta, uma grande ilha verde. Isso. E ele fica surpreso com aquilo ali. Então ele já está atiçado para conhecer mais os recursos naturais de dentro do avião, diferente do que acontece em outros locais do país. Então, Marcelo, obrigada por trazer informações tão importantes aqui para a nossa comunidade, para o nosso público, né, sobre essas belezas que a gente tem aqui. E eu queria te pedir para deixar uma mensagem final aí para a galera do Portal F5. Eu quero agradecer mais uma vez o convite. É sempre bom para o ICMBio poder divulgar o seu trabalho. E eu só quero que a população conheça, de fato, a Floresta Nacional de Carajás, o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, a APA do Igarapé Gelado, a Floresta Nacional do Itacaiunas, a Reserva Biológica do Tapirapé e a Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri, que são as 6 unidades de conservação que compõem o Mosaico de Carajás. Então o ICMBio está localizado aqui em Parauapebas, na Rua J 202, no bairro União. Temos um escritório em Marabá, ali no prédio da SEAGRE. Em breve teremos um em Canaã dos Carajás. E a gente está disponível para sempre que a população precisar, pode nos procurar. E eu vou fazer um compromisso aqui com o nosso público e contigo também. Tem muita coisa boa para mostrar. Nós vamos fazer uma série de matérias aqui sobre o Mosaico de Carajás, né? Perfeito. O que se tem de bom para poder ajudar a passar essa boa imagem da nossa região, que muitas vezes aparece na mídia só com assuntos negativos. Então, eu acredito que a gente pode contribuir um pouco nisso. Acho excelente. O ICMBio está de portas abertas. Perfeito. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos. Gente, fica a dica. Vamos conhecer mais as nossas belezas naturais aqui da região. Um forte abraço e até a próxima.